Bom dia, bom dia, bom dia. Me avisem se estão me escutando bem. Então, vamos para a continuação da nossa leitura do Dhammapada. Estamos no capítulo 2. Desde já eu peço desculpas se estou falando baixo demais, mas alguns já podem ter notado que o cenário atrás de mim é diferente. Eu não estou em casa e então para mim não acordar as pessoas que moram aqui, eu vou falar um pouquinho mais baixo. E vou procurar então falar mais perto do celular possível para vocês me escutarem. Então, vamos ao capítulo 2 do Dhammapada. Capítulo 2 é atenção. Atenção ou vigilância, concentração. Atenção é o termo original, né, na língua do Buda é Apamadavaga. Então vamos ao verso 1 do capítulo 2. Verso 1. Tá bom, amor? Obrigado. Já avisando vocês que a versão que eu vou ler hoje não é a versão do livro que eu tenho, porque como eu não estou em casa, eu acabei que não trouxe o livro. Então a versão que eu peguei é da internet. Eu comparei com o meu, mas tá basicamente a mesma coisa. E então eu vou ler esse aqui, é a internet, tá? Mas vale o livro que eu mostrei pra vocês no primeiro dia, no sábado passado, tá? Que é o livro, é o Dhammapada, as oitavas. Verso 1. A atenção ou a vigilância é o caminho para a vida eterna. O desatento ou negligente
é o caminho para a morte. Quem é atento, vigilante, reflexivo, não morre. O negligente e o desatento já está morto. Não sei se vocês entenderam, mas aqui diz que para você alcançar a vida eterna, você tem que estar todo o tempo vigilante, todo o tempo em vigia, né? A desatenção é um caminho para a morte. Porque se você está vigilante, isso não quer dizer que você não vai morrer, né? Falando do termo físico. Mas quer dizer que quando você morrer, você já sabe para onde vai, você já sabe. Basicamente você vai estar consciente da sua vida após a morte. Você vai estar digamos que conformado com isso, né? O desatento não. O desatento já caminha para a morte, ele já é o caminho para a morte, que nem diz aqui, né? Já está morto. Por quê? Porque o desatento dificilmente vai aceitar a morte, dificilmente vai compreender esse caminho. E talvez quando sair dessa vida, o desatento provavelmente não vai se achar na outra. Verso 2. Os sábios entendem isso, né? Eles veem isso como uma verdade. Eles têm prazer na atenta vigilância. Eles percorrem o caminho dos áreas. Aquele que é vigilante, que é sábio, né, que é considerado um sábio, ele tem prazer em ser vigilante. Para ele não é um fardo estar vigilante. E o que é estar vigilante? Estar vigilante nessa visão é você estar sempre presente no aqui e agora. É você ter convicção naquilo que você acredita e viver aquilo. Estar vigilante naquilo. A gente escuta muito, quem é cristão, evangélico, escuta muito estar vigilante na palavra, né? E Jesus deixava isso bem... Jesus deixava isso bem claro, né? Orai e vigiai. Era nesse mesmo sentido, né? E o sábio entende isso, ele tem prazer na vigilância e ele percorre o caminho dos áreas. Áreas são os seres nobres, são aqueles seres que percorrem o caminho do Buda, que estão dispostos a percorrer o caminho de Buda. Verso 3. Meditativos, perseverantes, sempre intensos em seus esforços. Aqueles que são tranquilos alcançam o Nirvana, a mais alta libertação
e felicidade. Então, os sábios são meditativos e perseverantes. Eles são sempre intensos nos seus esforços, como a gente deve ser. E acrescentam, aqueles que são tranquilos alcançam o nirvana, a mais alta libertação e felicidade. O nirvana, ou em Pali, Nibbana, ele é um estado de consciência. Alcança o nirvana aquele ser que se tornou, aquele ser que alcançou o seu estado de Buda, aquele ser que realmente se abriu, se lembrou realmente que é um Buda e vive como um Buda. Esse sim alcança, mas alcança através de quê? Meditações, perseverança nas meditações, sempre intensos seus esforços, sempre tranquilos, alcançam o nirvana, a mais alta libertação e felicidade. Verso 4. Cresce continuamente a glória de quem é atento e vigilante, daquele cujas ações são puras, cujos atos são conscientes, aquele que é autocontrolado e que vive de acordo com a lei. Então, cresce continuamente a glória de quem é atento e vigilante. Então, isso aqui são dicas que o Buda vem nos trazendo. Se a gente quer alcançar a glória, a verdadeira glória, não a glória entre os homens, A glória entre os homens te dão hoje e te tiram amanhã. Aquele cujas ações são puras, cujos seus atos são conscientes. O que é o consciente? É o que a gente leu ali no verso 2, quando diz que eles têm prazer na atenta vigilância. Os atos conscientes é estar presente no hoje. Cresce continuamente a glória de quem é atento e concentrado, aqueles cujas ações são puras, cujos atos são conscientes, cujos atos estão inteiramente feitos com a mente no momento presente, sabendo o que se está fazendo, sem a nossa mente estar no futuro, no passado. Daquele que é autocontrolado e que vive de acordo com a lei. Que lei? A lei do Dharma. O Dharma já é a lei universal, essa lei que rege o nosso universo, a lei de causa e efeito, ação e reação, todas essas leis, a lei da mentalidade, tudo isso se alcançará
quem é atento e concentrado, vigilante, aquele que é autocontrolado e que vive de acordo com essas leis. Porque essas leis, elas vão acontecer independente se nós gostamos ou não. Verso 5. Através do esforço, da atenção, da disciplina, do autocontrole, o sábio constrói para si mesmo uma ilha que nenhuma inundação pode dominar. É aquilo que Jesus também falou. O homem prudente constrói seu castelo sobre a rocha, não sobre a areia, aonde o mar pode vir e levá-lo embora. Mas o homem o sábio que através do seu esforço, da atenção, da disciplina, do autocontrole, constrói para si mesmo uma ilha que nenhuma inundação pode dominar. E essa ilha é a ilha interna, que está aqui dentro. Sua convicção, a sua vida de acordo com a lei, suas meditações, suas perseveranças, seu estado tranquilo. Verso 6. As pessoas tolas e desatentas dedicam-se à preguiça. Os sábios consideram a atenção como o seu tesouro mais precioso. Aqui nós vamos chegar num ponto interessante, que é a preguiça. Quem não tem? Então ele deixa bem claro aqui, né? As pessoas tolas e desatentas dedicam-se à preguiça. Os sábios consideram a atenção como seu tesouro mais precioso. Então, nesse ponto, o que nós queremos seguir, né? A pessoa tola que se dedica à preguiça ou o sábio que considera a atenção como seu maior tesouro, né? Como seu tesouro mais precioso. Verso 7. Não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Não brinque com a luxúria e o prazer dos sentidos. Aquele que medita com seriedade alcança grande contentamento. Aqui ele deixa bem claro que não devemos ser preguiçosos. Não brincar com a luxúria e com o prazer dos sentidos. Aquele que medita com seriedade alcança grande contentamento. Alcançando esses níveis de felicidade, nirvana. E aí vai de nós, aonde nós vamos colocar a nossa dedicação, as nossas prioridades, né? Mas ele deixa bem claro que aqui o Dhammapada são textos
São versos onde o Buda fala para a Sangha, né? Para os seus discípulos, para a sua comunidade. Não seja preguiçoso. Não brinque com a luxúria e com o prazer dos sentidos. É uma dica. Verso 8. Quando um homem prudente vence a indolência através da atenção, ele chega ao terraço superior da sabedoria, ao Nirvana. Livre do sofrimento, ele observa a multidão que sofre. Esse ser humano olha para os tolos como um alpinista. Esse ser humano, esse sábio, né? Ele olha para os tolos como um alpinista no alto da montanha. Olha para aqueles que moram na planície. Não é com superioridade. Ele olha como alguém que já galgou tudo aquilo ali. E agora ele pode ajudar quem está lá embaixo a subir também. Não é superioridade de quem tem o nariz empinado. Eu tô aqui porque eu sou melhor que você. Não, de maneira alguma. O sábio, o monge, esses seres, os árias, esses seres não olham para nós como ar de superioridade, no sentido de que se sentem melhor do que nós. Pelo contrário, eles olham para nós com um olhar de compaixão daquele que chegou lá em cima, mas agora ele vai descer para nos ajudar a subir. Verso 9. Vigilante entre os atentos, desperto entre os sonolentos, o sábio abre o caminho assim como um cavalo de guerra se distancia do cavalo fraco. É o que eu estava falando em cima, ele vai olhar para a gente lá de cima e vai abrir os caminhos como um cavalo de guerra para que a gente possa alcançar o mesmo estado que ele. Verso 10. Foi pela sua atenção que o deus Indra, que é o deus da chuva, se eu não me engano, passou a ser chefe dos deuses. A vigilância é sempre elogiada, a desatenção é sempre desaprovada. Então, ele deixa bem claro o que a gente tem que seguir, o que a gente tem que fazer. A vigilância, né? Seguir o caminho da vigilância, da atenção plena. Que a desatenção, ela sempre é desaprovada. Verso 11. Um bhikkhu, que é o discípulo, é o monge, que tem prazer na atenção e que vê o perigo da desatenção, avança sobre os obstáculos como fogo. Ele destrói os grilhões, sejam grandes ou pequenos. Quando o monge, né, o discípulo, ele tem o prazer na atenção, ele consegue perceber o perigo da desatenção antes mesmo dela chegar. Ele avança como um fogo e destrói os grilhões, grandes ou pequenos, que podem nos prender à desatenção, à preguiça. E no verso 12,
o último verso de hoje. Ele diz assim: um bico, o discípulo, o monge que tem prazer na atenção, que vê o perigo da desatenção, não cairá. Ele está perto do Nirvana. Então, a gente sabe que um dos caminhos, talvez aí o caminho mais difícil, o caminho mais árduo, digamos assim, é o da vigilância, é o da atenção. Mas aquele que tem prazer na atenção e na vigilância, que vê o perigo da desatenção, não cairá. Ele está perto do Nirvana, de alcançar a plena felicidade. Então, terminamos aqui o capítulo 2 do nosso Dhammapada de hoje. E vamos então fazer alguns minutos de meditação sobre o que acabamos de ler, sobre a atenção, sobre a vigilância, sobre a preguiça, sobre o caminho dos sábios. Tomamos a postura necessária, coluna ereta, ombros relaxados, fazendo mudra cósmico, colocamos ao colo. E vamos prestar atenção na nossa respiração.
Então, pessoal, vamos voltando. Então, hoje foi nosso segundo sábado de leitura do Dhammapada, o segundo capítulo. Espero que esteja sendo bom para vocês, assim como está sendo bom para mim. Para a gente trocar ideias, perguntas, vão deixando perguntas nos comentários, né? Eu vou procurar responder todas elas. Qualquer dúvida, tá bom? Fiquem bem. Tenham um ótimo final de semana, um bom começo de semana para todos. Paz e bem.